a gente abre agora com a fala do Paulo Protásio. Paulo Protásio é consultor, empresário formado em Direito, com extensão em Administração em Empresas e Marketing. Fundou e é presidente da Câmara Empresarial do Rio, uma das iniciativas da Colisão Rio. Atualmente preside o Conselho CODEMEC e membro do Conselho Superior da FUNSEX. FUNSEX, é isso? Pode ser FUNSEX. FUNSEX. Serviu como presidente em uma longa lista de organizações importantes no Rio de Janeiro, inclusive 3 mandatos na presidência da Associação Comercial do Rio de Janeiro, promotor do Rio 22 e várias iniciativas voltadas ao setor internacional de desenvolvimento sustentável. No momento, coopera com o governo do Estado do Rio de Janeiro na realização do bicentenário da independência do Brasil e na comemoração do Rio Mais 30. Protásio, a palavra é com você. Bom, eu espero que essa nossa introdução me sirva e sirva a todos vocês uma forma de uma experiência que eu quero agradecer não só a todos que estão aqui na mesa, mas especialmente a Dinamarca, na proposta que a gente acabou por fazer do que o Todos os Mundos, Um Só Mundo e a Arquitetura 21 fosse realmente um momento realizado mais preciso que poderíamos imaginar. Foram vários as razões dos atrasos, mas o mundo inteiro está vivendo um momento muito especial. E esse momento em especial passou a ser um momento certo para que a arquitetura realmente se disponha. E a minha audácia é, ao colocar o primeiro slide, que seria, na realidade, transformar essa iniciativa num plural. Ou seja, se nós imaginarmos que uma oportunidade está sendo dada para todos nós como capital, ela não pode ser uma forma isolada. Não sei se estão vendo aí o slide que foi apresentado. Ou seja, vamos fazer isso ser plural. Inclusive, quero colocar, de certa forma, essa mensagem como uma forma de que já há esse entrosamento, já há essa perspectiva, porque, afinal de contas, já atrasamos o nosso período de tempo do início de toda desse grande encontro, dessa grande formação dessa rede. E Copenhague e Rio, ontem mesmo, o Guto nos apresentou nos seus painéis uma experiência que, a iniciativa local já demonstrou, na realidade, que a criação de uma plataforma, de uma ação objetiva, poderá fazer com que o 27º Congresso engate logo no 28º. Ou seja, de que forma esse prazo de período de anos poderá ser elevado a um processo e não somente a um evento. E essa mudança, ela é radical, mas ela é radical propositalmente, por conta de que nos deu tempo para uma elucubração. A primeira delas, e ontem o Guto fez referências específicas nas suas questões, ali as colocadas tanto pelo pessoal da GEL, que está nos ajudando a pensar também, como também a operação feita pela iniciativa no Rio Comprido, a gente saber que grandes coisas podem ser iniciadas também por pequenas iniciativas. E essas pequenas iniciativas, elas mostram a possibilidade, a capacidade da gente poder fazer com que essa conexão com o 28º seja de início, ab início, sendo realizada e construída. A ideia que prevalece é de juntos não vamos deixar ninguém para trás. Então, essa visão, eu tenho certeza, e com a ferramenta dinamarquesa que a GEL apresentou ontem em Bogotá, ela vai refletir diretamente em cima dessa ação objetiva. Vamos passar para o segundo, por favor. O que seria, na realidade, então, esse é o primeiro exercício. O que seria, na realidade,
uma capital mundial da arquitetura? Se você fizer essa pergunta a todos, a cada um de nós, presentes e participantes desse evento a nível mundial, todos vão ter uma determinada interpretação, todos vão ter uma definição, mas essa definição terá que ser construída. Eu acho que ela tem enorme potencial para ser colocada de tal forma que as estratégias e os objetivos, quando forem maturados no processo da ação desses nossos encontros, vão acabar elevando o potencial do concurso da atividade da arquitetura no mundo e fazer com que a gente possa repensar as nossas ações. Começamos pelo Rio. No ano retrasado, a nossa decisão, numa viagem que fiz acompanhando o Sérgio Magalhães a Paris, uma relação com um grupo de cidades europeias. E há um grande destaque que foi lá ali localizado, esse destaque em relação aos bairros. Ou seja, a matriz ser uma construção progressiva relativamente importante no processo por conta de cada uma ter as suas personalidades. E nós vamos falar isso à frente. Ou seja, na verdade, já começamos por conta disso a criar o que nós estamos chamando de Meu Bairro.Rio. E vamos colocar no ar, durante essa semana, para o primeiro exercício entre todos nós, do que poderá ser a contribuição nossa na ação criativa para fazer de um dos bairros que é conhecido no mundo inteiro, Copacabana, um bairro exemplar e piloto. Ou seja, já contamos com a participação dos dinamarqueses nesse sentido e estamos fazendo outras decisões que vocês vão ver um pouco mais à frente. Outro slide. Essa é uma forma de pensar, ou seja, por muito tempo, quando nós tivemos aqui a reunião do grupo da direção da UIA, há tempos atrás, há um pouco mais de quase 2 anos atrás, eu me sentei à mesa com um representante da Grécia. E ele falou que ele era o mais importante, que já estava para participação presente. Por que não? Ou seja, o uso da arquitetura sempre foi exemplar, sempre foi, digamos, representativo, de tal forma que sua vida, a sua cidade se posicionava mundialmente. Não era alguma coisa para si, era para o mundo. Sempre foi assim. Outro slide. Então, hoje, na verdade, nós chegamos ao primeiro grande momento. Ou seja, não só somos uma capital, nós já somos 2 capitais mundiais da arquitetura. Perder essa oportunidade diante do momento que o mundo vive, que é totalmente diferenciado, começar por essa mesa, nós estávamos começando a conversar e falar de que, na experiência do presidente da CAL ontem, ele estava no telefone, já no telefone, no vídeo dele, na reunião dele com 5 países. Ou seja, ao mesmo tempo, dentro de um contexto em que a gente vai ter realmente uma grande postura e oportunidade para criar dar continuidade ao que nós vamos chamar dessa experiência em relação não só à arquitetura, à construção, à habitação, à infraestrutura, à mobilidade, à cultura, a planejamento urbano, enfim, o regime metropolitano que está se evidenciando no mundo inteiro, e até mesmo o desafio da gestão das cidades. Então, o que talvez seja o melhor do nosso ponto de partida seria olhar os eixos temáticos que foram exauridos em termos de organização, papéis e desenvolvimento de teses. Ou seja, há necessidade e é imperativo que a gente faça uma visita ao grande conteúdo resultante desde março no processo que estabeleceu o Congresso. Ou seja, olhando as diversidades, a mistura, a mudança de emergências que podem ocorrer, as nossas fragilidades, as nossas desigualdades, a transitoriedade, inclusive, que isso pode
e tem trazido para o país. Então, essa outorga da Unesco, na realidade, ela viabilizou uma série de ações. Ela trouxe uma ação muito mais profunda do que aquela que possivelmente aqueles que imaginaram isso na ONU imaginavam tão forte. Outro slide. Eu não tenho como comandar, né? Então, a relação existe, na realidade, aí, a busca dessa identidade. Ou seja, não há como comparar nada que imagine distante aonde pelo lado da desigualdade. O que existe, na realidade, é uma igualdade. E mais do que isso, dentro dessa perspectiva, a relação de eleição de prioridades já ocorreu. Ou seja, entre Copenhague e Rio, a evidência está na frente marítima. Ou seja, nós somos uma cidade que pode exercitar uma atividade de grande coerência através da própria colocação dentro de uma perspectiva daquilo que nós vamos ser. As duas palestras, as duas participações que vão se seguir hoje, elas tratam especificamente do êxito da atividade do esquema da ação da mudança portuária em Copenhague e a perspectiva de que a gente pode fazer em relação à internação de tecnologias no novo projeto. No projeto que trata dentro do mesmo perímetro que é atribuído à CEDURP, o quadro do centro do centro, ou seja, aonde hoje está localizada a Central do Brasil, uma forma de traduzir isso numa relação onde a mobilidade existente ganhe uma forma muito especial. E isso, quem sabe, até nos levar a um processo mais amplo ainda. O Murdoch deve tocar em alguma forma sobre esse assunto, onde, na realidade, porto e aeroporto vão poder ter também uma relação de encontro. Essa semana, antes da reunião, eu perguntei ao presidente de Docas se ele já tinha almoçado ou tomado o café da manhã com o presidente do aeroporto Galeão. Ele disse que não. Então, nós, como esse quadro mais ambicioso, vamos fazer esse café da manhã. Ou seja, na realidade, a relação das infraestruturas no campo da atividade podem ter um relacionamento que interesse as duas áreas urbanas no mundo para fazer disso uma ação mais consequente. Então, vamos aguardar o Sorin com a sua apresentação e também, não só ele, também a Murdoch e a apresentação que será feita pela empresa da área do porto que é a Justensen Rita, que vale a pena visitar. O adiamento, então, foi benéfico para a gente. Outro slide. Mas tem que ser realmente esse benefício retribuído, porque cabe às cidades pioneiras explorarem esse tema. Nós não podemos deixar, em momento nenhum, de deixar de considerar que os desafios são grandes e a ação sinérgica que nós temos vai acontecer. Sendo que esta semana, se não mais em breve, nós vamos conhecer o terceiro hospedeiro dessa reunião. E já é mais um membro dessa família nova, nominada e denominada Capital Mundial, a entrar. Fazer disso uma arquitetura que acompanha a construção de edifícios em uma arquitetura também que se faça no plano da incorporação do conhecimento, da comunicação, do mundo digital que se aproximou e formou um lençol em cima das nossas cidades. Eu acho que essa é, talvez, a dimensão da maior importância. O mundo todo procurando suas forças também no 5.0. O seguinte. Então, essa seria, talvez, o desafio colocado à mesa. Não que somente o Rio e Copenhague possam participar deles, todos podem participar.
Nós temos que olhar realmente quais são os nossos pontos comuns. A perspectiva, por exemplo, do projeto, até mesmo do próximo projeto diretor da cidade em si, pode começar a se agitar em relação a como se fosse um reflexo em cima daquele que é realmente também desenvolvido em Copenhague. Ou seja, essa relação pode ser tão construtiva quanto a nossa imaginação. E mais do que isso, quanto mais colaboração nós tivermos, melhor vai ser. O próximo. Então, aí reside realmente uma importância importantíssima. Ou seja, todos os elementos poderão ser colocados dentro dessa preocupação nossa de temática, dentro desse quadro de interesse, e ser cada vez mais rico. Outra. Não há diferença nem mudança no aspecto de realização que se trace um limite. Não há um território onde você não possa ultrapassar. Você tem, na realidade, uma enorme possibilidade de fazer com que essas novas ações, esse novo olhar, esse novo desenho urbano venha de tal forma que ele possa fazer realmente a diferença. E eu diria mais ainda, não podemos esquecer o que vivemos nesses últimos 2 anos, praticamente. Ou seja, o mundo foi colocado num corner, na ação onde a parte urbana foi testada ao máximo, onde todos os processos da relação desse patrimônio arquitetônico, o investimento dos espaços públicos, a paisagem, a natural forma, e principalmente em cidades como a nossa, em beira de mar, a mobilidade foram colocadas em teste. A vida urbana ganhou A vida urbana ganhou não só essa diversidade, usos e serviços, uma vitalidade de qualidade de vida numa busca constante, um estilo de alimentação, na busca de uma alimentação saudável. Ontem mesmo nós vimos, Guto, essa apresentação fantástica de Bogotá. Ou seja, é uma experiência que tem que ser trazida para o Rio de Janeiro. E essa cultura, ela perpassar aquilo que seria, na realidade, a relação do desenho urbano e a vida urbana efervescente, vou chamar assim. Por quê? Porque o patrimônio, o investimento, o espaço, todos eles têm uma relação para criar essa diversidade dos usos, a vitalidade urbana, o próprio quadro hoje da discussão do nosso plano diretor está funcionando na cidade com esse tipo de dimensão, onde esse estilo de vida também deve ser considerado, onde a nossa ação pode ser observada de forma mais objetiva, tanto na área do campo da cultura, da educação, do esporte, do lazer diferenciado. Então, essa identidade, vamos passar à frente, ela traz mais só para passar a parte de baixo. Ela traz realmente uma proposta que nos coloca numa situação muito bacana, extraordinariamente rica entre essas duas cidades capitais mundiais. Primeiro, os valores. Acho que esse é um quadro que não se pode perder. Ao contrário, tem que se enaltecer, tem que se buscar cada vez mais essa ação. O aspecto da cultura não se esgota, ele se enriquece a cada tempo, a cada momento. Essa palavra está errada. A sociabilização, na realidade, seria uma ação objetiva, crescente, de demanda das nossas aspirações, das nossas trocas, dos nossos conflitos. Então, essa identidade, eu diria, marcante, próximo slide, justifica o plano dos bairros. E nós não estamos falando só bem isoladamente, estamos falando também dos bairros de Washington, D.C., por exemplo, que tem uma diferença enorme em que a cidade política se descola integralmente da cidade política. E mais ainda, em relação à própria demanda e interesse
da região metropolitana de Copenhague, onde também esse quadro se faz, de alguma forma, vivo, intenso. Amsterdã, Roterdã, em qualquer lugar o bairro tem a sua relação e aí se materializa uma ação muito consequente que pode moldar mais ainda de uma forma superior as nossas vidas. Vamos ao próximo. Essas cidades nossas, ela realmente tem já um parâmetro de referência, um quadro, tanto na relação de qualidade, não tenho a presunção de fazer disso um discurso, são essas ações que são do cotidiano, da própria tecnologia, da própria quadro e da própria relação das realizações, não só dos gestores das cidades, mas também dos arquitetos, daqueles que fazem parte do desenvolvimento urbano, daqueles que estão à procura de soluções permanentes. E, para nós, no Porto, todos esses elementos estão juntos. Tanto a parte do andar a pé, como da bicicleta, como do ônibus, como do metrô, como do VLT, e assim sucessivamente. Por essa razão é que escolhemos a ideia da Central do Brasil para colocar em exercício com o pessoal que vai ser apresentado pelo Sónia em seguida. Então, essa retrospectiva, vamos passar para o próximo, por favor. Essa perspectiva, ela, na realidade, pode fazer com que haja uma análise de parâmetros para cada uma das cidades e encontrar o significado da capital. Ou seja, aí sim a gente pode ser grande contribuinte. Por que motivo? E para que fazer isso? Próximo. Para que futuro? Precisamos voltar a sonhar. Na verdade, o Rio de Janeiro tem todas as condições de fazê-lo. E ele pode proporcionar a Copenhague um palco absolutamente extraordinário. E a todos os parceiros da UIA. E a todas as cidades da UIA durante 22. No preparo, inclusive, intenso nosso para 23, aonde o mundo possa vir a encontrar a dimensão que as cidades precisam, dentro de uma perspectiva totalmente diferente daquela que o homem e a área metropolitana resolveu até o momento. E mais ainda, dentro desse quadro, para a gente poder iniciar uma ação consequente, a gente pode fazer com que realmente sirva o Rio no seu conteúdo para esse fim. Qual seria? Nós fomos capital sempre. Nós nunca deixamos de ser capital. O nosso DNA é esse. E mais do que isso, a nossa ação de compromisso começou em ser capital de um reino. E esse reino ser anti-europeu. Ou seja, a centralização, a preocupação, a administração da beleza, inclusive, que hoje nós olhamos de forma de olhares distantes, o nosso Rio de Janeiro de 450 anos, né? Esse sim é o Rio que também pode se mostrar o Rio da ação futura. Então, é mais do que isso. Nós seremos, em 22, aqueles que poderão fazer, junto com outra cidade nórdica, que é Estocolmo, a discussão do que é esse quadro da relação do meio ambiente. Como é que a gente pode resolver isso, de certa forma, dentro dessa perspectiva? De que forma os 30 anos da Rio 92 podem servir a esse propósito? De que forma Estocolmo 50 mais 50 pode servir a esse propósito? E de que forma Copenhague e Rio poderão vir a fazer com outras cidades também esse novo dimensionamento? Mais ainda, isso tudo nasceu pela grandiosidade da ideia que nós tivemos no início, o Nivaldo, o Sérgio, em que a gente ia fazer um Fórum Mundial da Cidade. Esse compromisso é que nos elevou a essa preocupação, a esse destino. E mais do que isso, as cidades marítimas é que são também outros grandes divisores. E mais do que isso, a experiência de Copenhague também pode ser mais um divisor. O próximo slide. Copenhague, por exemplo, na verdade, enfrentava há 30 anos atrás, para fazer a mesma dimensão da Rio 92,
enfrentava 17,5% de desemprego na cidade. Tinha uma alta imigração da população. Tinha, mais do que isso, uma perda constante, enorme, significativa de empresas. Tinha um declínio da capacidade tributária e um déficit orçamentário de quase 750 milhões de dólares. Ou seja, hoje é a cidade que se transformou das mais ricas da Europa e possivelmente uma das mais felizes. Então, o que eu posso dizer é que cabe a esse nosso encontro uma magnífica relação entre esse processo. Vale a pena pensar na cerimônia seguinte. Vamos ao outro. Qual o benefício da colaboração entre estas duas cidades? Eu não vou me alongar nisso, vocês podem, inclusive, depois revisitar essa ação e já revisitar com os seus propósitos, já com as suas ações, com suas reações, com o seu objetivo, com a sua inteligência e a sua atividade criativa. Então, essa visão é absolutamente impagável, extraordinariamente rica e muito possível para a sua realização. Por favor, outro. Então, o que eu quero propor, na realidade, a todos, é que não se pense mais só no Congresso, se pense também no processo. Ou seja, a cada 3 anos o mundo muda uma velocidade hoje muito maior do que ela mudou no passado. E a sua aceleração foi provocada também por angústias que foram aportadas pela essa pandemia. Mais do que nunca, a nossa comunicação entre nós, e nós estamos aqui falando sobre isso, entre países, perdeu a sua razão de fronteira. Fizemos todo um trabalho e uma comunicação constante entre nós. Sabíamos tudo que acontecia em cada lugar. Então, essa visão ela é fundamental para que a gente possa ter um desenvolvimento e perspectiva de um sonho cada vez maior a nível da reunião do 28º Congresso. Por favor, outro. Essa é uma ação que talvez venha realmente a fazer com que a gente possa pensar de forma bastante objetiva para talvez um trinômio, não sei, pode até inventar mais outras ações e ampliar essa linguagem. Mas esse trinômio, para mim, é o trinômio da transformação. É de restaurar as boas práticas do passado, que nos elevaram a um patamar de cidade maravilhosa, como o Rio de Janeiro foi, é e será. Uma adaptação em relação às ferramentas práticas e práticas também bem-sucedidas para fortalecer os bairros do Rio e os bairros de todas as outras cidades. A ação de extinguir e iniciar padrões de planejamento que não beneficiem a qualidade de vida. Ou seja, a qualidade de vida passa a ser o motor dessa competitividade futura. E, finalmente, a construção de uma agenda. Por favor, outro slide. Essa ideia, hoje, já está na mesa. 21 não é mais no processo 21. 21 é 23. E mais além. Para o Rio de Janeiro, no cronograma que a gente combinou e já marcou, dentro de uma agenda que compreende os 4 anos das prefeituras no Brasil, a gente já classificou uma outra conquista, motivada também pelo mesmo princípio que foi o nosso périplo em relação à realização desse congresso. A cooperação que fizemos a partir da ideia de fazer o calendário do Rio de Janeiro a janeiro ser aquele que iria trazer essa realização em si, não só desta convenção, deste congresso, mas dos demais e dos outros. Já conquistamos em 24 a reunião do G20. A presidência do Brasil no G20, em 24, traz para nós toda uma vocação e uma fácil relação na construção de um momento em que o Brasil poderá vir a se mostrar
com todas as suas qualificações, com todos os seus interesses, com todas as suas formas de riqueza e planejamento. Aí sim, 23 como um ponto de chegada, numa etapa onde as cidades mundiais da arquitetura são contribuintes, no momento seguinte, onde o momento dessa ação foi crismado e impactado pela relação do Rio +30 e dos 200 anos de independência, e, finalmente, a nossa ação de, em 24, levar ao mundo o que pode ser imaginado como um país de ação mais reconhecida, mais próxima ao que nós realmente somos e que não perdemos, porque ainda há como recuperar. Finalmente, o outro slide. Eu não vou falar da ação de que realmente hoje pode predominar. Todos vocês, todos nós, no mundo inteiro, hoje já estão acostumados a relacionarmos com o nosso celular. Basta isso. Basta fazer com que essas expressões sejam cada vez mais agitadas. No plano de Copacabana piloto, essa é a primeira prevalência. O que é que a gente quer em Copacabana? Como é que a gente vai ser em Copacabana? Do que nós já somos em Copacabana. Finalmente, o outro. Essa razão das relações, das diferenças, também eu acho que é importante, não vou falar sobre isso. Vocês têm muito mais papéis a olhar sobre isso durante o Congresso. Outro. Também, a mesma linguagem, a compreensão, os fatos, isso tem que se aprofundar. Eu não vou recomendar isso a arquitetos que têm a sua cabeça já focada em cima disso e estão preocupados. Não vou falar isso para empresários, não vou falar isso para as atividades de empreendedores ou de academia. Todo mundo já sabe disso. Todo mundo já sabe que essa transferência de conhecimento tem que ser feita através de estruturas que sejam cada vez mais apropriadas, mais municiadas. Há que olhar a universidade de volta. Não é possível você perder fundamentos como as que já existem no processo. Entre Rio e São Paulo, todo o possível conhecimento já está construído em sua forma. Finalmente, o próximo. Não vou deixar vocês nenhum discurso em relação ao curto, médio e longo prazo, porque essa vai ser estabelecida no nosso dia a dia. Mas eu gostaria de colocar para vocês que sabemos aonde vamos, como vamos, mas precisamos dividir esse conhecimento e partilhar esse conhecimento entre... Vamos a outro slide. Assim é, talvez, a nossa provocação maior. Facilitar realmente que esse processo venha a integrar diferentes atores, agendas e cidades. Ou seja, isso cabe a instituições como o CAL, como o IAB, como as associações comerciais, como as federações de indústrias, como as instituições de ensino, como todo mundo dentro de um processo só. Enfim, à frente. À frente. Aí eu paro. Por quê? Porque nós estamos exatamente hoje dentro de uma perspectiva de traduzir essa relação entre Copenhague e Rio numa atividade absolutamente prioritária para a cidade. Absolutamente prioritária para a região metropolitana. Diante da melhor das alternativas e dos propósitos que um dos nossos parceiros veio a fazer no Rio de Janeiro, que foi o Jaime Lerner. Passo a ele a minha homenagem, por conta de que realmente está na hora de a gente revisitar a ação do Master Plan da área do Porto. Está na hora de a gente ver a sua relação com os diferentes aeroportos. Está na hora de ver a integração das relações dos 22 municípios que aí cercam as nossas águas. Olhar de forma definitiva que a gente pode fazer disso uma grande âncora a ser apresentada em 23. Protásio, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos seguir agora com a nossa mesa, aqui, com a nossa agenda.
E no final, quando a gente tiver esse debate, a gente vai ter bastante mais para ouvir dessa pontuação toda que você fez, muito pertinente. A relação dos processos, acho que é a palavra que eu separo aqui como a fundamental de tudo que foi dito. Muito obrigado, Protásio.